Está entrando no ar, pelas ondas da rádio Palavras de Vida FM, o programa Painel Teológico, com o radialista Newton Rodrigues, mestre em teologia Rafael Moré e doutor em teologia D'Angelo Lopes. Esteja conosco todas as sextas, no horário das 14 horas. Ligue para participar pelo WhatsApp 21 97179 7380 97179 7380. Maravilha, maravilha, mais uma sexta-feira aqui ligadinho no Painel Teológico e hoje, claro, a mesa repleta aí, né, para você que vai estar curtindo aí no canal do YouTube da Rádio Palavras de Vida FM, para você que está no site e também mais tarde você poderá participar conosco pelo telefone 21 971 79 73 80, diretamente participando aqui com o pastor Rafael e também o Davidson. O Davidson vai estar conosco hoje aqui também conosco. Pastor Rafael, graça e paz. Graça e paz, meu querido Newton, graça e paz. Davidson Bignon, nosso colega, nosso amigo, convidado aqui hoje para participar conosco do painel teológico. Espero que isso vire moda, né? Pastor, boa tarde. Boa tarde, graça e paz, shalom para quem é do shalom, né? É um grande prazer estar aqui novamente, já depois de um tempo, né? Nosso querido irmão Newton, já há algum tempo que eu não venho aqui, mas é um grande prazer quando eu consigo chegar aqui, né? Pastor Rafael. Muito bem, nós hoje vamos estar falando sobre um tema interessante, palpitante, que é divindades. Começando aqui com um breve conceito aqui do que é divindade. Uma divindade é frequentemente entendida como uma entidade transcendente, cósmica e espiritual, que está além e acima do mundo material. Nas tradições religiosas do Oriente, as divindades são muitas vezes representadas como seres poderosos, imortais e sábios. É frequentemente entendida como e na manutenção do universo. Então, como você pensa a divindade, né? Existem alguns conceitos aqui que nós queremos passar a palavra ao Davidson aí, que ele vai falar sobre alguns conceitos que existem sobre divindade. Panteísmo, panenteísmo, teísmo, ateísmo, evoteísmo, olha quanta coisa, né? Vários conceitos aqui sobre divindade, enoteísmo, né? Davidson, fala um pouquinho pra gente aí sobre esses conceitos aí. Então, nós temos uma compreensão sobre divindade que envolve crenças muito antigas na humanidade. Então, por exemplo, a gente fala em panteísmo, né, que é uma crença muito antiga, pagã, naturalmente, não é revelada na Bíblia, mas é uma crença de que Deus ele está em tudo e em todos. Então, Deus, você consegue ver Deus em coisas inanimadas, em objetos, nos animais, na natureza. Deus está em tudo e em todos. Essa é a ideia panteísta. E tem muitas religiões que são assim. Geralmente, essas religiões de matriz esotérica, eles têm uma tendência a ter essa pegada mais panteísta. Temos ainda, por exemplo, o ateísmo, né, que é a negação da existência de Deus. Muita gente acha até, não é, Pastor Rafael, que o ateísmo é a total ausência de fé. Não é. Os cristãos foram os primeiros a serem chamados de ateus, De né? ateus, porque não Lá no acreditavam início, nos lá da deuses, história, né, né? nos deuses pagãos. Mas a questão aqui é que mesmo o ateísmo moderno, ou pós-moderno, né, ele crê, só que ele crê que Deus não existe. E às vezes ele se apega tanto a essa crença que isso se torna a religião dele. Então, verdade. o modo como o ateu vê a ausência de existência de divindade mostra também a crença dele, né, a religião dele.
E tem também, você fez referência, além do politeísmo, o enoteísmo, né? O Deísmo politeísmo é a também. crença em vários deuses, e um É, desdobramento do politeísmo é o enoteísmo, que é a crença também em vários deuses, mas que tem apenas um Deus que é o principal, é o patriarca, é o Deus principal do panteão. É o caso das divindades gregas, greco-romanas, né? E sempre de tem aquela divindade maior, né? atividades maiores e outras Que menores, na que são verdade essas subordinadas. divindades maiores elas teriam gerado as demais divindades menores, né? Tem até religiões ainda aqui no Brasil que aplica essa ideia enoteísta É, tenta enxergar enoteísmo na Bíblia, né? com certeza, E ficam citando versículos fora de contexto com certeza. e dizem que a gente é idólatra, que a gente é politeísta, coisa e tal, mas nos acusam disso, mas na verdade, se ele crê que existe um Deus maior e um Deus menor, o enoteísta é ele, não a gente, Pois né? é, Porque a gente não fala isso. é claro que não. E o panenteísmo? O panenteísmo é parecido com o panteísmo, não é? Parecido, mas há uma ligeira diferença, né, entre os. Essa ligeira diferença é que me fugiu agora, mas se eu conseguir me lembrar, É que o panenteísmo, ele acredita que é, o universo está contido em Deus. o Então, Deus universo não é um inteiro Deus contido. separado do universo, embora Sim. ele seja maior do que o universo está contido nele. Diferente do panteísmo, né? O panteísmo diz que Deus é tudo, tudo é Deus, mas Deus é um ser transcendente que é maior do que o universo. Mas no panenteísmo, há uma fusão entre Deus e o universo. Então, Deus não pode existir sem o universo, porque o universo é Deus e Deus é o universo, né? Embora ele seja maior que o universo, mas ele está contido Ainda no está universo. preso, O universo está contido em Deus. Então, o universo não pode se separar de Deus. Já o teísmo, né, que é o que nós cremos, ensina que Deus é um ser transcendente, maior do que o universo, que ele não depende do universo, o universo não está nele. Ele criou o universo, mas o universo não está nele. Diferente do panteísmo também, que panteísmo, Deus é tudo, tudo é Deus, né? Isso. E tem o deísmo, né? Com Deus. O deísmo é que Deus existe, é separado do universo, mas ele não se importa muito, né? Não é o Deus Ele que se criou revela. tudo, deu corda no relógio e foi cuidar Deus, da no vida, né? deísmo, Deus não é um Deus revelado, é um Deus que... e o deísmo também, ele não é a favor da prática de nenhuma religião, né? A Bíblia, por Geralmente exemplo, quando a Bíblia diz que Deus está sentado no trono, o céu é o trono de Deus, né? E a terra é os cabelos dos seus pés. Isso é antropomorfismo. Isso é antropomorfismo, é. Deus Quando não está fala que literalmente sentado num trono, nem está com os pés em cima da terra, porque Deus não tem senta, corpo, né? exato. É incorpóreo, ele não tem pés. Quando falam nos olhos de Deus também, na face de Deus, né? As Isso faces é de antropomorfismo, Deus, né, isso também. mesmo, Quando diz, por exemplo, que a mão poderosa de Deus libertou Israel do Egito. Isso. Também é Com antropomorfismo. mão poderosa e braço estendido, né? Antropomorfismo. Até mesmo as representações de Deus como rei, como pai, também são uma forma de antropomorfismo, para a gente poder entender a relação que Deus tem com a humanidade que ele criou. E tem a antropopatia também, que é o pathos, em grego é sentimento. Então é você atribuir as ações de Deus e sentimentos de Deus que são próprios dos homens, né? Então, por exemplo, lá em Gênesis 6, que é um clássico exemplo, né? Arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Ali, na Ram, né, em hebraico, que aparece ali, não é a ideia de arrepender-se porque cometeu algum erro e fiz bobagem, aí se arrependeu. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de mudar a atitude, mudar a ação. E então, você mudando a ação... Porque, na verdade, ali é o desenrolar do plano de Deus, né? Exato. Tudo já estava decretado. A uma ação diferente, mas seguindo o mesmo plano. O mesmo decreto que ele já havia feito, né? É nesse sentido, né? Mas, em todo caso, é antropopatia. Antropopatia. Por exemplo, até quando a Bíblia fala que Deus se irou, isso é uma linguagem antropopática, porque... Até no hebraico tem uma expressão assim muito
muito física até, né? Porque diz que as narinas de Deus É, ficaram vermelhas, soltando é, fumaça, é. né? Para dizer que ele se irou, porque traz aquela ideia de alguém irado, É a alguém que está ideia, na bufando, né? verdade, o conceito hebraico de irá é o resfolegar das narinas, né? É, Quando as narinas. Porque geralmente, quando uma pessoa está irada, ela começa a respirar mais forte, né? Aí as narinas se dilatam. Então, a ideia de ira, dentro do conceito hebraico, porque o hebraico ele contém uma linguagem concreta, é muito né? concreto, é. As palavras na verdade, na antiguidade eram representadas por imagens. Aí me vem uma coisa interessante que eu fico pensando, que é quando você vai lá atrás na história e você começa a estudar lá os pictogramas, né, hebraicos, você vai ver que, por exemplo, a cabeça de boi era uma representação da divindade. O boi, né, representava a É o boi. divindade. E a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o É Aleph, o Aleph, é. ele é a cabeça de boi, que significa poder, autoridade, força, mas que também simboliza a divindade. E a própria palavra Deus, né, Elohim, no hebraico, começa com o Começa com Aleph, o né, com a Aleph, é. cabeça de boi. E aí eu fico pensando assim, quando Arão faz aquele bezerro de ouro lá, e ele vira para o povo de Israel, né? Aí fala assim: Eis aí, ó Israel, o Deus que te tirou do Egito, né? É, talvez Arão, eu fiquei pensando nisso, quisesse diminuir um pouco o impacto daquilo que estava acontecendo ali, fazendo um simulacro de um bezerro, porque o bezerro representava a divindade. Então, como o povo de Israel, durante 430 anos, esteve lá no Egito, eles devem ter desenvolvido esse conceito, né, de um Deus que é representado através de um boi, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, Arão faz o boi, e o boi simbolizava a divindade, né? E o povo então adora aquele bezerro ali e comete um pecado gravíssimo, né? Tudo Quando misturado depois. É é, como se fosse tranquilo depois adorar Adonai, que estaria é, tudo bem, né? é. Não é E assim. como que eles podiam relacionar Deus com aquele animal, né? Com aquele É. simulacro de um E bezerro, disseram né? que foi o bezerro que livrou o povo do Egito, né? É, Uma afronta total a Deus. o bezerro estava representando o Deus que os tirou do Egito, né? É. Mesmo assim, não era correto, porque às vezes eu penso, não, mas eu não estou adorando a imagem, eu estou adorando aquilo que a imagem representa, né? Aquilo que o ídolo representa. Mas mesmo assim, biblicamente isso é errado. Mesmo que o esforço de Arão fosse querer representar Deus através do bezerro, que tinha esse conceito, né? Que o bezerro representava a divindade, então aí está o Deus que tirou do Egito, ou seja, olha, essa é a forma, né? Que representa o Deus que tirou vocês do Egito, mesmo assim estaria errado. É, e isso é tão concreto, tão correto pensar assim, porque quando Moisés desce, finalmente, né? Deus manda ele descer, trazer os mandamentos, coisa e tal. Aí ele pergunta para Arão o que estava acontecendo, ele disse o seguinte: eu só joguei as joias, né, do ouro do povo É, na fornalha e saiu pronto o bezerro. ele não quis Ele não quis aceitar que ele que forjou lá o negócio. assumir que foi ele, né? É, Mas claro que isso não ia acontecer, né? é. O bezerro não ia se formar sozinho, né? Aí seria uma divindade autocriada, né? Para Mas você é ver, isso. né? Aí seria certo a gente dizer que tudo que se torna objeto de culto tende a ser elevado à condição de divindade? Qualquer coisa que se torna objeto de culto não está sendo elevado a uma condição de divino? Sim, sim, eu acredito que sim. Né? Por que que eu acredito? Porque às vezes você pode não estar se ajoelhando, né? O grego proskinel, né? Se ajoelhar No para hebraico, adorar literalmente. Ristafel no hebraico, né? É, E proskinel no grego. você pode não fazer isso, mas você pode estar Ou adorando, latreia, né? Que é culto, né? Também. latreia, é. Mas você pode estar adorando na concepção pessoal sua. Então, por exemplo, lá no seu coração, nas suas emoções. Se você considera o esposo, a esposa, filhos, a família, a igreja, o pastor da igreja, né, é um amigo, um professor, um líder. Se você considera uma pessoa
e você coloca que a sua vida não é possível sem essa pessoa, você já está entrando no campo da idolatria. Quando você idolatra políticos, Tipo sistema o time de político, futebol, né? Tem gente que idolatra o time de time futebol, de né? futebol, O dinheiro, né? dinheiro A também, é mamão, avareza, né? a Mamão. Bíblia diz que a avareza é como a idolatria, né? Sim, sim. Pessoa que é avarenta, o Deus dela é o dinheiro, não é isso? O dinheiro, a riqueza. Jesus fala, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, né? A riqueza, Mamon né? não é propriamente um deus, mas a era riqueza a representação da da riqueza. riqueza. Ou seja, você pensar no seu bem-estar, no seu conforto, até domínio, porque riqueza traz domínio sobre outros. Então é você querendo se colocar como Deus. Isso sem falar nos líderes, nos reis, imperadores que eram adorados como deuses, né? Eram Sim, divinizados. com certeza. Desde o mundo antigo, né, do Oriente Médio, o antigo, né, o Antigo Oriente, até mesmo na época do Império Romano, Império Grego, E lá atrás, no período patriarcal, já era assim. não falando do patriarcado de Israel, mas no período patriarcal, os patriarcas, alguns patriarcas acabaram ascendendo ao status de divindade, né? Por Tinha isso que você vai encontrar depois o conceito que o rei era divino. E isso, O rei até era a na encarnação época da divindade. na época do patriarca Abraão, né, tinha a figura do Patese, que era esse rei divino. Uhum. Então, você vê que é muito antigo, né? Muito antigo, até mesmo antes do Império Egípcio, né? Isso aí, é o homem ascendendo a uma condição de Deus, Isso. né? É a apoteose, né? É. É a ideia da apoteose. Inclusive, para quem for aos Estados Unidos hoje, consegue chegar lá no Capitólio. Lá no Capitólio americano tem uma pintura lá no teto do Capitólio, tem a pintura da apoteose de Thomas Jefferson. E é uma coisa totalmente pagã ali, uma pintura pagã, mostrando que o Thomas Jefferson chegou à divindade. Agora você vê, né? Numa nação que se diz Cristã. evangélica, né? Não somente cristã, mas evangélica, né? Protestante. Protestante. Então, complicado, né? Como que o homem pode ascender uma situação dessa? O homem não pode vir a ser Deus. O homem está muito aquém. Aliás, deixa eu corrigir, não é Thomas Jefferson, é George Washington. George Washington. Ele que recebeu a apoteose lá naquela George Washington. Eu nunca fui e nunca vi, mas vou acreditar na sua palavra. Não, mas eu fiz uma pesquisa e George Washington era maçom, né? Então, tá explicado. Muito bem. A adoração pode ser um ato de fé apreendido sem de fato possuir o elemento sobrenatural? O que você acha dessa indagação aí? A pessoa pode ser um adorador, né? Ele pode praticar uma religião, mas apenas porque ele foi levado. Desde pequenininho ele ia lá. Às vezes você nem percebe. Aí, até na igreja evangélica, né? O menino, desde pequenininho, vai na igreja, e ele cresce ali, e de repente, quando chega a adolescência, ele, dependendo da denominação, na minha denominação é batizado na infância e faz profissão de fé na adolescência. Mas vamos supor que na adolescência ele fez seu batismo e pública profissão de fé, mas ele não tem uma experiência real com Deus. Mas ele está fazendo aquilo ali porque é uma tradição de família. Né? Ele aprendeu a prática da religião, mas o elemento sobrenatural, a fé bíblica, salvatícia, ainda não está no coração desse indivíduo. Você acredita nisso? Sim. Tanto que na pergunta aqui ela é bem abrangente, né? Você tem, por exemplo, nós falamos aqui do ateísmo. O ateísmo é uma fé com elementos religiosos, mas totalmente materialista, não tem nada de sobrenatural. É muito materialista. Né? E tem também, no exemplo que o pastor Rafael trouxe, é o exemplo de pessoas que estão até na igreja evangélica, né? Sim. E tem aquela fé, é uma fé cultural. Fé religiosa, né? Ele acaba sendo até um ateísta prático, né? Porque ele confessa que Deus existe, assimila as práticas religiosas, do ponto de vista até social apenas,
Mas lá no coração, ele, com a sua prática de vida no dia a dia, ele acaba vivendo como se Deus não existisse, como se nunca fosse dar contas a Deus. Isso aconteceu com o povo de Israel, né? Porque Sim, o autor aos Hebreus fala que eles experimentaram o dom celestial, eles viram as maravilhas isso, de Deus, mas eles não creram, eles não se converteram, né? Eles endureceram o coração, mesmo tendo participado dos atos poderosos de Deus, das virtudes de Deus, visto, né, a glória de Deus, a manifestação de Deus de forma palpável, mas depois eles foram lá e adoraram as divindades pagãs, se prostraram lá diante de Baal, de Azerá, de Milcom, né, de é. Astarte e outras divindades lá. Até mesmo eles adoravam a rainha dos céus, né, como Sim, sim, Ezequiel, Asherá, né? Ezequiel, né, ele denuncia, né, que eles adoravam a Sim, Zerá, né, a rainha dos céus, e colocando até até mesmo ela como esposa de atribuíam ela. as bênçãos a ela e não a Deus. É, Faziam bolos e sacrifícios para Zerá, acreditando que todas as bênçãos que eles recebiam provinham lá do... É uma forma interessante, figurada, do próprio Deus falar, né, que o povo de Israel deixou a ele o manancial das águas vivas e cavou para si cisternas cisternas rotas que não rotas. retêm água. As cisternas rotas são os ídolos que eles adoravam nas divindades pagãs, que na verdade não eram deuses, mas como é, teístas e eram enoteístas, né? Então, aí cria esse problema aí, porque, não, o meu Deus é Deus, mas o Deus do vizinho também é Deus, então vou fazer uma fezinha no Deus do vizinho, ver se ele me ajuda, né? E a gente tem essa percepção, porque às vezes a gente lê a Bíblia, lê lá sobre idolatria, e a gente acha que, antes da gente estudar, né? A gente acha que idolatria é você abandonar o culto a Deus e ir de cabeça no culto dos deuses pagãos. É, Não era bem assim na Bíblia, era o sincretismo que se fazia. sincretismo Você religioso, até né? continuava adorando a Deus, a Jeová, né? Como Arão fez, né? E prometeu que continuaria adorando a Deus lá no arraial de Israel, mesmo na libertação do Egito, mas coloca junto a adoração de deuses pagãos. E essa mistura, e colocando o único Deus verdadeiro como se ele fosse equiparado aos deuses pagãos, isso também é uma afronta direta a Deus. Com É o que a gente costuma certeza. fazer hoje também, né? Deus não dá a glória dele a A outrem, né? outra pessoa, não Então, dá. ele não É outro divide. Deus, Ao nada Senhor disso. teu Deus adorarás e só a ele prestarás Só culto, ele. né? Não tem como. Mas uma coisa que eu fico assim pensando, quando houve aquela situação lá que quando a Síria ela conquistou o Reino do Norte, né? E aí Samaria era a capital do Reino do Norte desde o tempo de Onri. Ele É. comprou a região montanhosa de Samaria, construiu a cidade e fez de Samaria, então, a capital do Reino do Norte. Aí, quando os assírios conquistam o Reino do Norte, eles eram diferentes dos babilônios. Os babilônios faziam o carreamento, levavam todo mundo para a Babilônia. Sim, Eles dispersaram, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram lá Samaria e repopularam Samaria com 5 nações diferentes. E aí as feras começaram a devorar os moradores de Samaria, porque a cidade era muito grande e não tinha gente suficiente para tomar para conta dos proteger. arredores, proteger. Eles não estavam organizados porque eram povos diferentes, então não tinha como eles se organizarem. Isso aí era uma estratégia, né, Sim, da Síria, né, misturar, miscigenar, para poder impedir que eles se unissem e se organizassem como nação, um exército e tudo mais. Mas aí alguém foi lá consultar os anciãos, né? E perguntaram o que eles podiam fazer para resolver o problema. Então eles deram a seguinte orientação: olha, é porque vocês não sabem servir os deuses dessa terra. Interessante, né? Usam no plural. Aí alguém dá a ideia de eles irem lá pedir ao rei uma liberdade de fazer uma cópia, né, da Torá, sim. e eles passaram então a adorar também a Adonai.
Agora, o interessante que o texto vai dizer é que eles adoravam Adonai, mas não pararam de adorar as outras divindades. Não, é o secretismo, né? Mas diz que as feras pararam de devorar. Mesmo assim, né? Eu acho. É um paradoxo isso, né, cara? Um paradoxo da Bíblia, porque Deus, Deus foi adorado por alguns, né? E por causa daqueles que passaram a adorar a Deus, provavelmente uns começaram a adorar somente a Deus, eu quero crer assim, e por causa daqueles que adoravam a Deus, Deus honrou, e as feras pararam de devorar os moradores de Samaria. A questão ali é o Mas o contexto da sincretismo aliança, religioso né? continua, né? Conceito da aliança. Aqueles que entraram na aliança, e lá na frente você vai ver que os samaritanos eles tinham por tradição dizer que eles também eram guardiões da lei de Moisés. Pois é, embora tenham se misturado tanto. Naquela altercação lá de Jesus com a mulher samaritana, né? Sim, sim. A mulher samaritana deixa claro que a comunidade dela era uma comunidade monoteísta, que adoravam lá, né, naqueles montes de Samaria. Monte Gerizim. É o Gerizim, né? Enquanto que os judeus adoravam em Jerusalém. E Jesus falou, olha, não é no Gerizim, não é lá em Jerusalém, mas o meu Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essas comunidades samaritanas, elas existem até hoje. Sim. Eles até fazem sacrifícios na Páscoa, só que é diferente porque não tem templo. É uma outra tradição, mas não deixa de fazer os sacrifícios de prática. Eles ainda guardam a Torá ainda. Guardam a Torá, da Torá. fazem tudo, né? Só que tem uma outra tradição. Uma outra tradição religiosa, mas monoteísta. Monoteísta. Então, a gente vê como Deus é bom, como Deus é gracioso, né? Porque Deus ouviu, né? Aquele povo começou a adorar a Deus e servir a Deus. Uns continuavam ainda adorando as divindades pagãs. E com o passar do tempo, eles se tornaram monoteístas. Mas os judeus tinham um ódio figadal deles, né? Porque se diziam rivais de religião. Por causa da mistura, né? Existe a rivalidade política, porque era um povo que havia sido miscigenado com outras nações, a questão xenofóbica, o racismo, né? Sim. E ainda tinha a questão religiosa, né? Por isso que lá vai dizer lá, quando Jesus fala com a mulher samaritana, né? Ela fala assim, por que você fala comigo que sou mulher samaritana? Ali tinha dois problemas, você mulher, judeu, ser né? mulher e ser samaritana, né? Sendo tu judeu. Aí existe uma explicação ali entre parênteses, né? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? Eu acho muito interessante isso aí. E aí a gente tem vários frisos ali nos evangelhos, né? Quando, por exemplo, dos 10 leprosos que voltou para agradecer foi o samaritano, né? E quando conta lá a parábola do samaritano que socorreu o homem caído na beira do caminho. A parábola do bom samaritano. Que eu não gosto muito desse título, Bom Samaritano, porque esse título aí é pejorativo, né? Todo samaritano é ruim, mas aquele lá era bom. Aquele era bom, né? Então, eu quando prego sobre esse texto, eu falo que é a parábola do samaritano, né? Não a parábola do bom samaritano. Só para identificar, né? Essa coisa do bom samaritano pegou tanto que existem várias entidades que adotam esse nome, né? A Bom Samaritano, né? Sim. Entidades filantrópicas, né? Até espíritas, né? Até espíritas, católicos, né? Até evangélicos. Porque ali foi um cidadão que se compadeceu daquela situação. Sim. Né? E não quer dizer toda... Pelo fato dele ser samaritano, é um destaque ali, né? Foi proposital. Jesus falou proposital. Jesus, quando contou aquela parábola, porque aquela parábola ali não é necessariamente um fato real, mas é um conto, né? Jesus está contando uma história para dar uma lição espiritual e moral, né? Ilustração. É uma ilustração. Homilética. É uma parábola, né? Então, a adoração inclui somente fé ou também pressupõe razão? A adoração também pressupõe razão, né? Eu me lembro sempre daquele texto. Vou até abrir a Bíblia aqui, eu trouxe aqui na Nova Almeida Atualizada, uma versão que eu tenho usado bastante, gostado. É o texto de Romanos capítulo 12. Romanos 12, né? Muito usado, né, para tratar desse assunto. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2 também completa, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui fala do culto racional. É, Aqui é o logikos, né? Em é. grego, é esse culto que envolve também a lógica, envolve a Sim, mente. E é um culto que tanto envolve também emoções, é um culto espiritual, mas também envolve o uso da cabeça, né? E tem gente que quando vai para a igreja, parece que consegue tirar o cérebro, né, de uma gaveta assim, colocar lá no canto para poder cultuar a Deus. Não é assim que funciona, né? É. Quem trabalhou bem isso aí foi Tomás de Aquino, né? É, Dentro da teologia de Tomás de Aquino, ele trabalha a questão da fé e da razão. Isso é muito importante, porque, principalmente no contexto que ele vivia, né? Onde havia aquele sincretismo religioso exacerbado, né? Ah, uma valorização exacerbada da imagem, né? Das relíquias e tudo mais. E aí ele levanta essa questão, né, da razão, né? O culto ele tem que ser inteligente, ele tem que ter razão, né? Eu penso também lá quando Paulo fala sobre a ordem do culto, né? O culto tem que ser com ordem e ordem e decência, não decência. pode ser porque você vê uns cultos por aí, cara, na internet, né? Troço Uma meio coisa doido, né, cara? assustadora. É, muito exagero, né? Muito exagero, sincretismo religioso, Muita né? unção disso, daquilo. Sincretismo religioso, pessoas às vezes vestidas com roupas que representam o culto afro, né? E ali Vai misturando tudo, misturando né? tudo, né? Sincretismo, que era o grande erro de Israel no passado, né? Sim, Tá, é o retornou sincretismo hoje. religioso. Aí mistura judaísmo com catolicismo, com culto, A questão com as religiões judaizante de ainda matriz hoje. afro, mistura tudo. Mistura tudo. Existe uma prescrição bíblica para se adorar a Deus, né? E o culto cristão, quanto mais simples, melhor, né? Tem que ser uma coisa simples. Basicamente, o culto, ele se restringe a adoração, oração e proclamação, esses três Palavra, elementos. isso aí. Né? Os três elementos. Então, mas tem que ser feito com razão, né? Não pode ser uma coisa feita assim, não pode ser só experiência espiritual, sim, aquela coisa do empirismo, né? Não é só a questão empírica, mas você experimentar o sobrenatural, claro, isso é importante, mas com a mente, pô. É que Paulo fala, eu vou adorar com o espírito, mas também vou adorar com a minha mente. Com a mente, Com a claro. razão. Exato. Né? Até eu tenho uma forma de enxergar por que existem tantos escândalos envolvendo essas bobagenzinhas que fazem, né? Em algumas igrejas. Alguns exageros assim. Porque, às vezes, a experiência espiritual, ela pode até ser real, né? Você tem 3 fontes de experiências assim religiosas. Você tem a própria carne, você tem o diabo que tenta te enganar, mas você tem a experiência real de Deus, com Deus, Sim, né? claro, A gente é continuista, a gente entende que a experiência é real, ela é concreta. Mas, às vezes, a experiência que a pessoa tem na igreja, numa igreja pentecostal, neopentecostal, ela é uma experiência real. Mas, às vezes, a pessoa não tem maturidade emocional e mental e até espiritual para corresponder a essa experiência real, uma experiência que, né, leva a pessoa, né, à plenitude espiritual, algo assim, e a pessoa responde por imaturidade a uma experiência que é real de um jeito imaturo, de um jeito infantil. E isso cria os escândalos que a gente vê por aí, né? Com certeza, né? A gente vê umas coisas aí que eu já passei por muitas experiências aí ao longo da minha caminhada cristã, que eu falo, meu Deus do céu, eu já vi coisa, viu? Já vi coisa. Já viu coisa na vida São aí, os né? modismos, né, dos evangélicos brasileiros, e depois passa e ninguém mais fala naquilo, né?
Sim. como o negócio de cair no espírito e dente de ouro e essas coisas, né? Hoje ninguém mais fala sobre isso, mas naquela época o negócio foi E o mais top, né? a interessante, experiência do momento, né? e o mais interessante de tudo isso é que a pessoa fala que não sabe, não lembra de nada. Complicado isso, né? Como é que o culto pode ser racional assim? Isso aí, porque a palavra de Deus diz que o espírito do profeta Você tem está um sujeito controle, ao profeta, ao né? próprio Então, profeta. não é... Você tem um controle. Ninguém né? perde a razão, perde os sentidos, por exemplo, se estiver falando em línguas estranhas ou profetizando, ele tem que fazer isso tudo de forma que a mente dele esteja, embora não entenda, por exemplo, que Paulo fala que a pessoa que fala em outras línguas, ela fala mistério, porque nem ela entende o que está falando, mas ela não está fora de si, não está fora de Tá si, consciente. está consciente, entendeu? Por isso que Paulo fala, ó, falem dois, quando muito três, e os outros se calem. E se estiver falando em línguas, não tiver quem interprete, fica falando com você mesmo e com Deus. Tem sentido a pessoa ficar ali falando em língua estranha se ninguém entende o que ele está falando. Então, ele com Deus fala mistérios. Então, fica lá você e Deus no seu cantinho lá e pronto. Só teve uma experiência na Bíblia que tinha a ver com uma experiência estática, né? No Antigo Testamento, foi quando Eliseu, né, estava sendo visitado, entre aspas, né? Que o rei Saul mandou várias pessoas ali para inquirir. Samuel, aliás, Eliseu não, Samuel. Que mandou várias pessoas ali para inquirir Samuel. Então Deus permitiu que as pessoas que chegassem ali, para não ter problema para matar, inclusive Samuel, que eles recebessem lá um espírito e ficasse lá e caído no chão de modo estático, né? E o outro grupo também teve a mesma coisa. Entraram num êxtase emocional e espiritual, né? Porque aí essas pessoas hoje que falam, não, eu falei em língua, mas nem me lembro de ter falado, isso aí é complicado, né? Complicado, né? Porque pode ter sido um problema psicológico, um problema neurológico. Tem gente que pode estar até doente. Né? Pode estar até doente, porque tem casos de pessoas que ficam doentes, neurologicamente doentes, e começam a ficar falando uma língua. Ela não consegue. Não, ela começa a falar em línguas, mas na verdade ela não está conseguindo se comunicar e a língua dela enrola, ela começa a falar lá palavras desconectas, né? Palavras que nem ela mesma conhece ou que ninguém conhece, aí a pessoa fala, ó, isso pode ser espiritual, né? Mas pode ser também um problema neurológico, um problema, uma doença mesmo, né? Porque, biblicamente, o uso dos dons é um uso com razão. A pessoa sabe o que ela está fazendo, ela não tá numa situação de êxtase espiritual ou êxtase emocional. Mas aqui, vamos ver, tem coisa aqui que a gente já se antecipou, né? À luz da revelação, idolatria é comparável ao pecado do adultério. Como que a gente vai entender essa definição bíblica, né? Deus compara a idolatria ao adultério. Sim, porque assim, a Bíblia sempre compara Israel como a esposa de Deus. Então tem essa metáfora, né, do marido, a esposa. E então, quando você... É como o casamento mesmo, né? O marido... Se a esposa, por exemplo, dentro de um casamento, a lei quer manter o casamento com o marido, porque ela é mantida por ele. Mas fica saindo com outros homens, isso é uma idolatria, É adultério. O adultério é uma forma de você trair o seu marido. O marido, no caso dessa mulher. Ela está traindo o marido. Mas ela não quer perder a boquinha de ter o marido que mantém ela lá, com a casa, com a riqueza, enfim. É mais ou menos essa a ideia. Então, Israel tem um relacionamento de aliança com Deus. Essa aliança pressupõe que tem compromissos, tanto de Deus quanto de Israel. Deus nunca rompe com os compromissos, mas Israel, ao longo do tempo, foi rompendo os compromissos da aliança com Deus. E esse rompimento de aliança trouxe consequências muito ruins para Israel e até hoje, né? A gente percebe isso. E tem um profeta que Deus usa, né, para fazer um ato profético, né?
Pois é, que esse Oséias, profeta ele vai eu não ter queria que... estar na pele de Oséias, cara. Eu também não, cara, mas Deus ordena ele que se case com uma Com uma prostituta, mulher assim, simbolizando, né? Simbolizando ali a nação de Israel. Aquela prostituta é. simbolizava a nação de Israel, que cultuava, né, as diversas Eu até, divindades, eu não os sei se... bezerros de ouro lá de Jeroboão, né, e Pois tal, é. a Eu, não- Baal. eu nem sei se o pastor Rafael vai concordar comigo, mas eu acho que Deus deve ter dado graça, uma graça especial para o profeta Oséias para ele suportar isso. Com certeza, Porque também era uma acredito. vergonha social, era uma É. vergonha, até ele como homem, né? É, Passava por esse problema e era um vexame com terrível para ele. certeza, e como profeta, né, porque ele era o profeta do E Senhor. ter que voltar lá e de fato amar a mulher, né? Isso, E ter e que ela voltar lá o para trazer de largou, volta. deixou, e ele voltou lá, porque Deus falou, vai lá e põe ela de volta. Muito complicado, né? Isso simboliza o quê? Deus que vai resgatar Israel, que Israel se prostitui, Israel se afasta do Senhor, mas o Senhor não abandona Israel, porque o homem quebra aliança com Deus, mas Deus jamais quebra a aliança dele. É. Por isso que eu acredito, e aí não é dizer que eu seja sionista, mas eu acredito que Deus jamais quebrou a aliança dele com Israel e que Deus ainda tem uma aliança com Israel Sim, ainda. sim. Eu não acredito que a Até do aliança... ponto de vista escatológico, né? Eu sim, estive revendo há pouco tempo minha posição escatológica para poder entender o papel de Israel até no final dos tempos, né? Na na escatologia. consumação, Existe ainda um propósito de Deus com a nação de Israel, sendo que esse propósito de Deus no desfecho escatológico une Israel à igreja, né? Porque o povo vai se converter, vai reconhecer a Sim, Jesus sim. como Messias, e aí vai ser um Deus só povo tem um só. povo só. Só um povo. É. Porque é como Paulo fala, a igreja que é o Israel espiritual de Deus, né? Mas Deus não, como Paulo fala lá em Romanos 11, Deus não abandonou Israel. Não, de Deus modo não algum. abandonou, Deus Ele é continua. até enfático, né? Dizer. Deus tem um propósito com Israel, com toda certeza. Então, eu tenho... Porque tem uns colegas aí, uns teólogos aí, que acham que Deus não tem mais nada a ver com Israel, que a igreja substituiu Israel e ponto. Que coloca Israel como uma etnia, como qualquer outra. né? Como qualquer outra nação. Eu não E concordo aí, com essa visão. e até são anti-sionistas, né? Porque eu não vou dizer que eu seja sionista, mas também não sou anti-sionista. Sim. Eu creio que Deus tem um projeto ainda, um plano com a nação de Israel. Mesmo com a entrada. Porque a aliança que Deus fez é perpétua, é É. eterna. Deus não quebra a aliança dele. Não, de modo O algum. povo Deus quebrou, não quebra. o Israel povo até quebra, quebrou, mas Deus não. O povo rejeitou o Messias que ele mandou, mas Deus ainda tem propósito com eles. Né? Com certeza. E Isso até. E esse propósito envolve o Messias que eles rejeitaram. Sim, sim. É onde eu te chegar, porque isso até é um alento para nós cristãos, gentios. Sim, Porque se Deus abandona Israel, quem é que pode garantir que ele não vai abandonar a gente também? Pois é. Entendeu? Deus não abandona de Se forma abandona alguma. o povo que ele escolheu, quanto mais a gente. Eu sempre falo para a igreja, gente, a aliança de Deus é unilateral. É Deus que faz a aliança, nós somos Sim. objeto. Então Deus não tem como quebrar uma aliança que ele mesmo fez. Independente do meu comportamento, aí a palavra de Deus fala que mesmo quando eu sou infiel, Deus permanece fiel. Porque aqui tem duas coisas diferentes, né? Tem a aliança de Deus com o povo que ele escolheu em posição, no relacionamento, e Deus nunca vai quebrar. Agora, é diferente do povo de Israel quando quebra, que ele deixa de ser abençoado com as bênçãos da aliança. Sim. Então, por exemplo, a promessa de Deus é que se o povo se mantivesse fiel, moraria sempre na terra prometida. Mas aí por que houve a diáspora? Não é? Por causa de tantos pecados ao longo da história. E Deus foi bastante tolerante, né? Porque Foi muito se tolerante. você somar o período do juízo mais o período da monarquia, dá cerca de 1000 anos de história. Exato. Deus tolerando, né, os erros de Israel, né? Mas mesmo Deus tolerando e Israel pecando, Deus não deixou de ser fiel a Israel, mesmo em situação de cativeiro. Deus continua, na Porque verdade, ali Deus não é consequência do fiel a pecado. Israel, Deus é fiel à aliança dele. Exato, Deus exato. não é fiel a mim, Deus não é fiel a você, Deus é fiel à aliança ele que ele próprio. fez, ao decreto dele, né? Ao caráter dele. O caráter Ele dele, é próprio. fiel a si mesmo. Isso. E a sua palavra, ele não pode voltar atrás naquilo que ele falou. E ele falou para Abraão, né, que a descendência dele, né,
seria abençoada. Então, Deus não deixou de ver Israel como uma nação que carece de ser abençoada por Deus. A gente pode depois fazer um programa só sobre esse falando assunto, sobre né? esse assunto aí, Ele né? pode tratar aqui da... A gente pode até fazer uma comparação entre Israel e igreja e ver Sim. aí, né? A gente pode até trabalhar a questão do supersessionismo, né? Que é uma teologia no meio cristão que não tem base bíblica. É. E a gente precisa tirar a limpo, né, essa história do supersessionismo ou da substituição de Israel pela igreja. Não há existe isso. substituição. Israel, igreja é igreja, É. mas no desfecho final, Israel e igreja vai ser uma coisa só. Formar um povo só. Vai formar um povo só, que é o Israel espiritual Exato. de Deus, Mas né? não se perde. Na verdade, não é a igreja que vai se unir a Israel. Israel que vai se unir à igreja. Porque quando um judeu se converte... Porque hoje os gentios passaram na frente, né? Ele continua sendo judeu, mas é um Isso. judeu cristão. É um judeu agora unido ao corpo de Cristo, que é a igreja, né? Que é o povo de Deus. Então, é isso aí. A questão do adultério, né, seria essa quebra da aliança. Quando o povo de Israel quebra a aliança, está adulterando aos olhos de Deus. Quando a mulher ou o homem quebra a aliança do casamento, isso é adultério também. Vai dormir na sala ou vai fugir, vai sair de casa. Sei lá, desde o momento até depois que quebrou a acertar aliança, as contas, né? quebrou a aliança, aí perante os olhos de Deus é adultério, né? Porque a pessoa pensa que adultério é só ir lá e ter uma relação lá fora, mas desde o momento que o homem ele deixa de olhar para a mulher dele, para olhar para a mulher do vizinho, mesmo que ele não... Até a própria internet, se né? ele cobiça, muito tem isso. muita gente adulterando aí pela internet, né? Pornografia de internet, isso isso Como diz um colega, já mordeu o beiço, já pecou. Não precisa nem... Pois já pecou. É que Jesus concretizar. fala, né? Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Já adulterou com ela. Não precisa ter a relação, a relação, né, sexual. Mas desde o momento que desejou, já adulterou. Porque ali vai da intenção, né? Você só não teve lá no Antigo Testamento, a oportunidade de trair. No Antigo Testamento, o fato tinha que acontecer. Só era considerada transgressão a partir do feito. Mas Jesus vai e coloca isso num termo muito mais profundo, né? No Sermão do Monte, Jesus fala, olhou... Ele vai no sério das intenções. Já adulterou, né? Já adulterou. Então, seria um pressuposto correto dizer que uma divindade, para ser de fato divindade, deveria existir por si mesma e não pelo artifício humano? Creio que sim. Essa frase tem sentido, porque um Deus falso, ele não existe, ele é falso. Então, se ele tivesse alguma condição de ser verdadeiro, ele tinha que existir fora da ingerência humana, ele tinha que ser autoexistente, como Deus é. E essa existência é algo que a gente não consegue explicar, porque até quando a gente fala que Deus é autoexistente, é meio complicado, né? É porque antropomórfico também. É antropomórfico isso, porque seria como se Deus tivesse criado a si mesmo. Esse conceito existia lá nas divindades orientais lá da Mesopotâmia, né? Deuses que criaram a si mesmos. Então, Deus existe desde sempre. Ele sempre existiu, né? E nós não temos capacidade, a nossa mente não consegue alcançar isso, porque nós somos seres finitos. Como a gente vai entender um ser que sempre existiu? Até fora do contexto da própria divindade, a visão evolucionista fala isso, ele fala da geração espontânea. Isso. Então ele tira a divindade da jogada, mas ele coloca a ciência como sendo também autogerada. Sim. De modo inexplicável. Nem ele sabe explicar isso. A natureza se autocriou, né? Uma autorregulação e autocriação. E ao passo que nós temos a visão teogônica, né? Deus criou, né? Sim. Mas a cosmogonia do ponto de vista científico, né? Aí você tem lá a teoria, né? Teoria, porque você não tem como provar, do Big Bang, né? Sim. E aí eles dizem que um aminoácido, né, se desprendeu e... Explodiu, né? Explodiu, né? Aí, a partir daí, esse aminoácido ele cai lá na água, né? Aí já existiu o planeta, né?
E esse aminoácido ele vai se desenvolvendo até virar um ser unicelular, depois um ser pluricelular, né, de Sim, muitas sim. células, até que vai se desenvolvendo, se torna um animal aquático. Esse animal aquático vai gerar um animal anfíbio, esse animal anfíbio vai gerar um quadrúpede, esse quadrúpede vai se desenvolvendo um bípede, e daí Um Até mamífero. chegar o ser chegar no humano. homem. É. Um mamífero, né? Até chegar no homem. Quer E dizer, tudo sem nenhuma supervisão. é preciso ter Totalmente ao acaso. preciso ter mais fé para acreditar nesse negócio. Eu tenho que ter mais fé para acreditar Quem nisso, decide né? acreditar nisso e acreditar em Deus, está muito bem. É. Eu digo que o ateu tem mais fé do que a gente. do que a gente, porque, muitas vezes. cara, ele acreditar uma- numa história dessa é brincadeira, né? Realmente. Até porque o universo é inteligente, né? Sim. O universo é inteligente. Não tem como você, poxa, um grão de arroz para existir, você teria que fazer milhares de cálculos matemáticos para chegar à anatomia de um grão de arroz. Do jeito que tem um consumo aí no mundo, não ia dar tempo. Não é? Pois Agora é. você vê, né, como você pode acreditar que um ser tão complexo quanto o homem, né? O Sim. homem é um universo em si, pode existir porque uma célula, um aminoácido caiu lá na água e chegou até aqui, né? Aí fica igual aquele personagem do Ariano Suassuna, né? Como é que aconteceu? Não sei, só sei que foi assim. Pois é, né, cara? Complicado, né? Se de fato existe um Deus, não deveria ser ele um ser único, visto se atribuir onipotência à divindade? Hein? Eu Sim, afirmo um que ser tem. único, né? Porque pode haver dois onipotentes? Não dá, isso é uma incongruência lógica. A própria expressão oni é um, né? Sim. É um totalmente potente. Então, onisciente, onipotente, onipresente, só pode haver um, né? Deus é o único que tem todo o poder, é o único que pode estar em toda parte e é o único que tem a ciência de todas as coisas. Se existir um ser que tenha essa mesma capacidade, aí esse primeiro aqui deixa de ser onipotente. Deixa de ser, nenhum dos dois é onipotente. Não pode. Não Isso tem. é uma incongruência lógica. É incongruência, O máximo que pode acontecer é um ser que é onipotente dividir um pouco do seu poder, que seriam os atributos comunicáveis de Deus, né? Ele dá um pouquinho desse poder para as suas criaturas. Mas não tem como competir dois onipotentes brigando. É por isso que a gente acredita na Trindade, mas não acredita em três deuses, né? Não, acredito, Cremos não. no único Deus, né? E essas três pessoas estão unidas hipostaticamente, né? Estão unidas na mesma ousia, na mesma essência. E então é um só Deus, mas esse Deus ele se manifesta de forma trina, né? Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, porém todas as três pessoas participam da mesma essência divina. A mesma unidade, a unidade composta, mas uma unidade. É uma unidade de essência, né? É uma unidade essencial. Então não é que não existam as pessoas da divindade, elas existem, três pessoas, porém uma única divindade. Por isso que Jesus, quando Jesus fala, né, que ele era o filho de Deus e tal, e ele fala de Abraão, e os judeus falam, não, nós somos filhos de Abraão, e Jesus fala só antes de Abraão existir, antes que Abraão existisse, eu sou. E é interessante que Jesus não fala eu era ou eu serei, ele fala eu sou. Ego eimi, né? Ego eimi, do grego, que corresponde lá a erreié, né? Riera, xererria. Né? Então, quando Deus fala ani erreié, eu sou, ali no hebraico está na primeira pessoa do imperfeito, né? Do verbo kala, que é eu serei. Eu serei no sentido de que eu sou e sempre serei. Continuarei sendo, né? Sempre uma serei. ação que começou e não teve fim. Deus é e ponto. E quando Jesus usa a expressão ego eimi, ele está se identificando como o próprio Pai. Isso trouxe problemas para ele, né? Porque as pessoas perceberam, chamaram ele de blasfemo. Queriam matá-lo, apedrejá-lo, né? Porque quando ele fala eu e o Pai somos um, eles ficam furiosos. Exato. Uma unidade tão perfeita, porque
Às vezes o pessoal começa a criar muita imagem para tentar explicar algo que é simples de entender. Não tem como. O problema da Trindade, do povo aceitar a Trindade, não é porque ela é difícil de entender. Ela é difícil de aceitar. O povo que rejeita a Trindade não aceita que Deus é assim. Mas o entendimento, a nossa própria experiência aqui na nossa cultura, ela permite a gente entender. Por exemplo, a ideia do coletivo, a ideia da unidade perfeita e composta de uma família. Então, a melhor forma de você explicar a Trindade é dizer que Deus é como uma família. Que os três são tão perfeitos que pensam exatamente igual, agem exatamente igual. Sim. É porque essa perfeição completa é total, mas os três são diferentes. E toda obra de Deus é uma obra da Trindade, né? Sim. Não existe o Pai fazendo a lei do Filho, ou o Filho fazendo a lei do Pai, ou o Espírito agindo alheio ao Pai ou ao Filho. Pode dizer que as ações se completam, né? Sim. Porque não tem como o Filho estar fazendo uma coisa e o Pai não está, porque o Pai está no Filho, assim Sim. como o Filho está no Pai. Exatamente. Então não tem como o Filho fazer e o Pai não está fazendo, ou o Pai fazer e o Filho não está fazendo. Tem até a expressão... E o Espírito a mesma coisa, porque o Espírito Santo faz parte dessa unidade aí. Tem até a expressão latina, communicatio idiomatum, que é justamente isso. Isso. Que é tão fina essa sintonia dos três que é como se fosse um só. Você consegue ver isso até no Antigo Testamento. Naquela passagem lá de Abraão com os três anjos, né, do Senhor ali você percebe que tem alguma coisa ali indicando. E quando você estuda lá os pais da igreja, você vai encontrar um segmento lá que acreditava que Deus era um só e que não existiam pessoas, mas existiam manifestações de Deus. Deus se manifestava como Pai, se manifestava como Filho e como Espírito, porém não existiam três pessoas, é uma só pessoa se manifestando de três maneiras diferentes. De três maneiras diferentes, né? Não é isso que a isso ela mostra, chamava de patripassionismo, né? O patripassionismo ensinava isso. Que era só uma pessoa na divindade, mas essa pessoa no Antigo Testamento se manifestou como Pai, no Novo Testamento se manifestou como Filho, e agora ele, na dispensação, na era da graça, ele se manifesta como Espírito, né? E tem algumas pessoas até que falam assim, não, porque através do Espírito Santo Deus habita, Jesus habita em nós através do Espírito Santo. Isso não é correto, porque aí você está separando o Espírito do Pai e do Filho. Quem habita em nós é o Deus Trino, Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo estão habitando em nós. É uma habitação trina, não uma habitação... O Espírito Santo não se fracionou. Essa linguagem antropopática ou antropomórfica que Jesus usa, né? Que se eu não for, o Espírito Santo não virá. Isso aí é uma linguagem que Jesus usa com os discípulos para dar a entender para eles que eles não ficariam sós de forma alguma. O Espírito Santo estaria com eles, mas ele mesmo fala assim, mas eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas, assim como o Pai está presente, o Filho está presente e o Espírito está presente. Então, agora, o interessante é que essa frase de Jesus, estou convosco até, ela tem prazo de validade. Por quê? Porque depois que os séculos se consumirem, a gente é que vai estar com ele. A gente é que vai estar com ele. Não, ele com a gente. Né? Pois é. Porque Cristo vem, né? E aí a gente vai estar com ele para sempre. E ele fala isso lá em João 14,6, né? Eu vou voltar e vou vos levar comigo para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, exato. Maravilhoso isso, né? Bom, seria certo alguém ter como objeto de culto algo que seja inferior a Deus? Certo não, porque isso é idolatria. Qualquer como, né? pessoa, objeto, que naturalmente é inferior a Deus, ontologicamente é inferior a Deus, se você adora, você está cometendo idolatria. Mas aí se eu disser assim, tem o Pai é Deus, com D maiúsculo, e o Filho é Deus com D minúsculo. Deus menor, né? Aí eu não posso adorar Jesus, então, se ele é um Deus com D minúsculo, ele é inferior. Ou o grupo lá diz que você só vai adorar de forma
uma adoração relativa que eles dizem. Não existe isso. Não existe Ou você adora ou você não adora. É, Aí é que nem o católico que fala, não, eu não adoro a imagem, eu venero. É. Entendeu? Não, eu não adoro a imagem, eu venero a imagem. isso aí é tergiversar, né? Isso aí é silogismo, né? É Silogismo. Não você tem como tentar você... dar um jeitinho lá, o se Miguel, você- né? O que você venera, você adora, né? Então Claro. não existe isso, Não né? tem como separar isso. Não tem como, né? Então você não pode adorar um ser que seja inferior a Deus. Por isso a gente crê que Jesus é verdadeiro Deus, como diziam lá, Sim, os pais da igreja definiram, né? 100% homem, mas 100% também homem, 100% Deus. Né? é a pessoa teantrópica de né? A Cristo. figura teantrópica de Cristo, né? A união hipostática, né? Hipostática. Entre exato. a divindade e a humanidade. E uma vez que essas duas naturezas foram unidas, elas não se separam mais. Não, para Cristo- toda a eternidade. Cristo continua sendo Exato. Deus-homem e Lá vai ser pra sempre. mesmo ao lado do Pai, ele pode mostrar as marcas. Sim, porque Por causa essas da marcas natureza. são a prova da obra redentiva Sim, dele. sim. E às vezes até as pessoas me perguntam assim, então quando eu for para o céu, se eu for cego de um olho, eu vou ficar cego lá no céu, de um olho? Se eu não tiver uma perna, eu vou perneta para o céu? Não existe isso, cara. E outro esquema, né? É outro esquema, né? Na ressurreição, É, não vai ter gente doente, gente cega, não vai ter nenhuma marca, só uma marquinha aqui. nenhum Pô, defeito. Vai ganhar tem um meu novo dedo aqui, ó, corpo. tem uma marca aqui, ó. Mas quando eu for glorificado, nem essa Mas marquinha sim, aqui vai não. aparecer. Jesus tinha que carregar as marcas, porque aquelas marcas eram o testemunho. Isso pra A obra gente é uma redentiva felicidade, dele. porque quer dizer que quando eu ressuscitar, eu não vou ter barriga e vou ter cabelo. Né? Não vai existir velhice, né? Não vai existir É. nada disso, né? Eu creio que vai ser como uma pessoa, uma criança recém-nascida, né? Perfeito. Não, esse era assim também não digo, mas Não, é a mas melhor assim, versão sua. Assim, eu estou falando no sentido É. de mais perfeito possível da pele. Não, a questão... não vai ter. É a melhor versão gente não sua, vai ter da sua nenhum juventude. defeito. É. Vai ser. E aí, isso aí é outra coisa que a gente pode depois pensar e falar sobre esse negócio aí, porque a questão da sexualidade, né? A gente tem aquele nosso amigo ali que acha que. Aí Porque complica, porque né? nós vamos ser glorificados. Como é que um ser glorificado vai casar, vai ter Não, Jesus disse filhos? que no céu não se Não, casam nem se dão em casamento. Então, Não é no céu, não, é no reino de o Deus. reino. Porque as pessoas confundem o céu com o reino de Deus. É. O reino de Deus, escatologicamente falando, vai ser aqui. Cristo vai vir. Nova Jerusalém. A gente vai reinar com Jesus aqui. Por isso que pelos tem que, séculos. tem que ter nova terra, né? O céu é nova Então, terra. Senão não tem sentido ter A nova nova terra. Jerusalém que está lá em Apocalipse é a igreja que está descendo. pra Aí reinar com Cristo. essa expressão de quando a pessoa parte e vai para o céu, então isso não existe. Existe agora. O céu é um estado Mas o intermediário. céu O céu é o paraíso que Jesus fala lá para o ladrão na cruz. É um estado intermediário. O céu é um estado intermediário. mas por definitivo, não. Não, o céu não é definitivo. O céu não é definitivo porque quando Cristo voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar glorificados, certo? A ressurreição vai ser aqui. A ressurreição não vai ser no céu. Mas o Espírito está no céu. Esse Espírito vai entrar nesse corpo glorificado. Vai ser a união desse Espírito Mas com o corpo glorificado. esses eventos já vai para a nova terra. Esse evento vai estar acontecendo, entendeu? Quando Cristo está descendo. Sim, Os mortos sim, ressuscitam glorificados. Os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, diz Paulo, e vão encontrar-se com Cristo, e Cristo desce para reinar. E aí o reino é estabelecido para sempre. É o reino eterno do Messias e nós vamos reinar com ele. Exato. Então, o Tremendo reino vai ser isso, né? aqui. O reino vai Pessoas ser aqui. cremadas, Tem que ser aqui, entendeu? pessoas cremadas, Tem que ser. pessoas que os animais comeram, pessoas. Isso aí vai ser um evento tremendo, né? vai Só ser. Deus mesmo. Paulo Só fala Deus, que- nada, né? Paulo Só fala Deus. que é corpo espiritual, né? É corpo Exato. espiritual. E Paulo também diz que a terra geme esperando a sua própria redenção. Sua própria redenção, a natureza, né? A natureza. A expressão ali é kitsis, né? A natureza, né? Toda Sim, geme sim. esperando a sua redenção. Bom, Tremendo. a teologia cristã define o Cristo e o Espírito Santo como divinos. Logo, são Deus. Crer isso não seria crer numa segunda e terceira pessoa, numa segunda e terceira divindades?
Porque essa é a visão triteísta É triteísmo. e é o espantalho que grupos que negam a Trindade, né? Esses grupos, eles criam um espantalho para poder bater, dizendo que é o que a gente crê. Só que não é. É, A gente não crê em três deuses, a gente crê em um Deus só, porque é o único Deus verdadeiro. Só, ele é o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, coisa e tal. Agora, ele se revela a nós como nessa unidade composta em três pessoas diferentes. Mas o Deus é um só, entendeu? isso. Se Então você não é triteísmo, é Não, monoteísmo, exato. porém há o conceito, né? Conceito não. Existem as três pessoas na divindade, Da porém elas Trindade, estão isso aí. unidas, né? E Em eles são, essência. às vezes, esses grupos são assim são tão assim efusivos contra a gente que eles criam até um espantalho maior. Eles ficam dizendo que a gente crê num Deus de três cabeças. Deus de Como três de cabeças. fato tinha as tríades, né? No mundo antigo, eles falam que a gente crê nisso aí, só que não é. A gente não Uma crê, aberração a falar gente isso. crê num único Deus, mas que se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E a explicação é sempre o conceito da essência, a ousia, né? A essência divina é uma só. Então, por isso não são três divindades, porém são três pessoas na divindade. Eles estão tão ligados, assim, que não tem como você separar. Como eu falei ainda há pouco, né? Você não separa o pai do filho, nem o filho do pai. Por isso que eu não aceito, por exemplo, literalmente, quando Jesus fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Tem gente que diz que Deus largou Jesus sozinho lá na cruz. Não, Não tinha eu como. discordo. Se o pai estava no filho e o Sim. filho no pai, como é que o pai ia abandonar o filho? Não tem como Jesus abandonar. está se referindo ali ao momento em que a ira de Deus cai sobre ele, porque o pai tinha que derramar a ira dele sobre o filho, porque ele Era o estava propósito nos eterno, né? representando na cruz. Era o propósito. Para a ira ser desviado de nós, tinha que cair sobre alguém. E esse alguém capaz de suportar a ira de Deus foi Jesus. O único ser no universo que poderia suportar a ira de Deus seria um ser que tivesse a capacidade e poder de suportar essa ira. Jesus suportou essa ira de Deus. Mas se Deus derramar a ira dele sobre qualquer outro ser, esse ser vai ser consumido sim, ó. Não tem Mesmo como. a expressão que ele usou, Eloi, lama sabachthani, ali ele estava fazendo uma referência, porque às vezes a gente desconhecia a cultura judaica, a gente não percebe certos detalhes, certas nuances. Então, o mestre judeu, ele tem o costume de ensinar os seus discípulos falando a primeira parte de um salmo ou de um capítulo inteiro para ver se o discípulo memorizou e consegue falar tudo de memória a partir daquele único versículo que ele falou. O versículo inicial é a chamada para ele lembrar do então, restante quando do Jesus texto. falou, Eloi, ele já estava crucificado. Estava com dificuldade para falar, ele estava com problema para respirar, porque ele estava todo esticado na cruz, né? Ele tinha dificuldade para respirar naquela situação, debilitado fisicamente. Então, quando ele fala Eloi, lama sabachthani, ele está se referindo ao primeiro versículo do Salmo 22, que é o Salmo messiânico, e que fala não do abandono de Deus, mas o Salmo 22 começa falando do aparente abandono de Deus, mas quando você lê o restante do Salmo, é a confiança de que Deus vai livrar o seu filho, o seu servo, da situação de pedir crítica ali, né? Da situação de sofrimento. Então, a expressão, o verbo usado ali por Jesus, né? Sabachthani, né? Eli, na verdade foi Eli, usou a forma apócope para Deus, né? Eli, sabachthani. Por isso que, veja, ele está chamando por Elias, né? Porque a expressão é parecida, né? Então era a dificuldade dele para falar. A igreja canta lá, Elohim, não é Elohim. Deus não usou Elohim, Jesus não usou Elohim. Jesus usou Eli. Eli, sabachthani. Porque me desamparaste, ou desamparaste a mim. Exato. No meu entender, a intenção de Jesus, quando falou, não era de lamentar,
de chorar as mágoas porque Deus o abandonou. Ele estava sentindo a dor, né, da, Não, da ira sim, de Deus caindo a sobre questão ele. ali é Então, que ele falou essa frase com o intuito de fazer os discípulos, a própria mãe dele que estava ali perto, lembrar do Salmo que era o 22. cumprimento da profecia do Salmo Exato, 22, que o Salmo exato. 22 é um salmo profético messiânico, né? Onde Davi parece que estava lá assistindo a crucificação, né? Ele fala É, detalhes que só acontecem lá no falou dia da até das crucificação. vestes, a Até das sorte, vestes que são falou repartidas, de que lançam tudo, né? sortes, né? Traspassaram as mãos Eles e os estão pés, olhando, encarando em mim, traspassaram a é. minha mão, os meus pés, tudo ali, né? Até o estômago vazando Como se também, Davi tivesse entrado no túnel do tempo e assistido a e crucificação, assistido, né? Então, quando Jesus quando ele usa essa expressão, Eli, Eli, sabachthani, Jesus está usando, está citando o Salmo. É mais um cumprimento da profecia, né, messiânica do Salmo E 22. dando o start da esperança também, Isso, porque, olha, Deus não vai me abandonar. claro. Porque eu até vejo ele, talvez, fazendo uma referência muito sutil à própria ressurreição. Sim, claro. E Jesus falou para os discípulos, né? Eu vou entregar a minha vida, mas eu vou reavê-la, Terceiro dia. porque esse mandato eu recebi do meu Pai, né? É. Então ele já deixa claro para os discípulos. Inclusive os discípulos eles ficaram meio decepcionados porque aqueles dois lá de Emaús, né? Eles falam, já é o terceiro dia Nada. e nada. Aí, mas Mas Jesus estava estava ali, lá Jesus andando com com ele. ele. Estava andando com ele. Tu és É o único em tremendo. Jerusalém que não sabe Estava falando ali das direto. últimas notícias, né? É. Como é que eles crucificaram Jesus Nazareno e nós esperávamos, né, que ele fosse o Messias. Mas desde já é o terceiro dia e Jesus estava ali andando com eles, né? Coisa maravilhosa. Quando Né? eles descobriram, ficaram pasmos. Né? Para finalizar, se só pode existir um único Deus, como podemos entender o conceito de trindade? A gente já explicou, né? Já está mais do que falamos, explicado, né? né? Então, hoje nós tivemos aqui o prazer, né, de ter o nosso querido pastor Davidson, meu Prazer amigo, foi meu. meu aluno. Pastor É uma honra de abençoado. dizer que foi meu aluno, né? A honra que eu tenho de dizer que ele é meu professor, ainda hoje. Mas, assim, infelizmente não podemos contar com o nosso querido D'Angelo, mas quem sabe na próxima, né? Eu pensei Ele que ele esteja ia ter conosco, participação aqui Pois é, via WhatsApp. mas ele nos explicou que ele estava com um problema, que ele tinha que buscar a esposa dele no Detran de uma cidade vizinha. Ele nem está na cidade dele, ele teve que viajar com o carro para pegar a esposa numa cidade vizinha, porque ela foi fazer alguma coisa lá no Detran, não sei se é renovação da carteira de motorista, porque ela também dirige, né? Mas eu sei que então ele falou que provavelmente no horário que a gente estava aqui, ele estaria lá para ir buscar a sua esposa, então não deu para ele, né? Mas leva aí o nosso abraço, né, Davis? Com certeza, Leva aí o nosso nosso grande abraço. abraço. Essa questão da idolatria, o povo cristão pratica Com certeza. tremendamente. Sim. Às vezes nem percebe. Por um cantor, né? Até mesmo pelo seu líder. Nós acabamos de estudar uma revista lá na igreja, estudamos a revista lá na igreja ano passado, que o tema da revista era Ídolos do Coração. Depois eu vou te dar um exemplar, devo ter lá em casa, você vai ver como que são 13 lições falando sobre os ídolos do coração, de como nós, cristãos, muitas vezes fazemos os nossos ídolos. Eu vejo, né, aqui um comentário em relação a time de futebol, né? Até torcer, eu não vejo questão, não. Mas idolatrar, sim, porque o cristão ele tem que ter muito cuidado com isso, porque se ele não for vigilante, ele acaba praticando a idolatria. Briga por causa do time, né? Tá assistindo uma partida de futebol, perde a linha, xinga palavrão, grita igual um desesperado. Ele acaba entrando da canelada. Ele acaba entrando na onda do grupo que está ali, né? Comportamento do cristão, né? Automaticamente. Acaba envergonhando o evangelho, né? E é complicado, né? E aí, crente participando de torcida organizada, que às vezes vai lá pro estádio para se meter em briga, em confusão também, né?
Aí Complicado. fala assim, aí o outro, aí o cidadão pisa no pé do outro e fala: rapaz, você não era nem para estar aqui. Ah, tem nada a ver. Essa questão não tem nada a ver, isso é um É. perigo. Pois é, Pois é, né? é complicado, né? Maravilha, né? Mas Graças a Deus, mais um programa Painel Teológico chegando aí ao final, agradecendo aí a Deus. Eu vou pedir o pastor David que faça uma oração, fazer uma oração de agradecimento. Não é só agradecer, porque a gente teve aqui dificuldades aqui, né? Uma dificuldade hoje aqui, que raramente não acontece Mas isso, graças a Deus, né? tudo foi superado, né? Não, Amém. foi realizado o trabalho. Agradecer a Deus por esse momento. Amém? Amém. Vamos orar então, né? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos de falar das coisas do Senhor, falar de teologia, falar ao Pai de assuntos que dizem respeito à revelação do Senhor a cada um de nós. Sim, Deus. Nós te exaltamos também por esse momento de aliança que temos contigo, e essa aliança, ó Pai, também nos une como irmãos, para que possamos, ó Pai, tratarmos desses assuntos, assuntos profundos, assuntos que dizem respeito à nossa fé, Amém. mas também, Senhor, mantermos o nosso relacionamento com o Senhor. Então, nós te exaltamos por esses momentos aqui, nessa tarde de sexta-feira, fechando já o dia útil da semana, já chegando no final, mas nós te exaltamos porque o Senhor está conosco. Amém. Agradeço a Ti, Senhor, pela vida e também pelo ministério do teu servo Newton, do servo reverendo Rafael Ribeiro, pela Amém. minha vida, mesmo pela vida do pastor D'Angelo Lopes, que não pôde estar conosco. Sim. Mas esse ministério tem sido uma bênção para aqueles que podem participar Amém. e terem aulas muito profundas e específicas aqui com respeito à compreensão teológica da tua palavra. Amém. Então, nos abençoa no dia de hoje ainda, cuida de cada um de nós, abençoa os nossos ouvintes, assim pedimos a Ti em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém. As suas Amém. considerações finais terminam aqui com o nosso querido pastor Rafael Moré. As considerações finais, também os seus contatos, né? Ah, sim. Bom, eu sou o reverendo Davidson Bingon, eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de hebraico bíblico, aluno do Moré, né, do Rafael Moré, o nosso grande mestre. E eu sou autor de vários livros, você acha meus livros no site da Wiclap, você consegue comprar qualquer um deles ali. Tenho cursos também pela internet, um deles é a Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. Você pode comprar na Amazon, é um e-book que tem aulas em vídeo. Então você compra o e-book, você assiste às aulas e acompanha o material escrito ali. É bem interessante, é bem profundo também. E é um prazer para mim estar com você. Caso você queira fazer contato comigo, o meu WhatsApp é 021 998 585402. Eu vou ter prazer em responder a sua dúvida. Meu querido pastor Rafael Moré, também aí as suas considerações finais e o seu contato, né? E aproveitando, dando o endereço também da igreja. Queremos primeiramente agradecer a oportunidade de podermos estar aqui mais essa tarde, falando de coisas tão tremendas e preciosas como as que tratamos aqui, falando de divindade, mas com um desdobramento tremendo aí de muitos assuntos que surgiram, né? Porque aqui a gente não está rígido, né? Seguindo um roteiro rígido, mas isso aqui é um bate-papo, né? Um bate-papo que é para edificação das nossas vidas, para edificação da Igreja do Senhor Jesus. E nós agradecemos a você que está conosco, né? Pode ir lá no canal, se inscreva lá, Isso. deixa o seu comentário. Isso, assista lá, se você não pôde assistir agora, depois o link vai estar lá, você assiste, vai ser edificante para a sua vida, esclarecedor. O assunto que nós tratamos aqui, tratamos do tema divindade, né? Explicando para você
de forma bastante didática, mas acadêmica também, o que significa divindade. E divindades, né? Porque, na verdade, existe esse conceito de Deus e deuses, né? Mas nós somos monoteístas e cremos num só Deus. Eu sou o pastor Rafael, sou mestre em ciência da religião, sou professor de hebraico e de grego no STBG, Seminário Batista Gonçalense, que funciona ali na primeira igreja batista do Alcântara, na Raul Veiga, na entrada da Raul Veiga, e sou professor do Betel Brasileiro também, professor de hebraico e outras disciplinas ali. No momento, não tenho atuado em sala, mas se Deus quiser, ano que vem estou voltando, né? Ali o nosso Betel Brasileiro em Niterói fica em frente à antiga rodoviária, a rodoviária interestadual, né? Do nosso município de Niterói. E tem também vários livros publicados. Depois eu vou trazer o meu portfólio, vou dar para o Nilton aqui para ele publicar aí, para vocês conhecerem a nossa literatura. Eu sou pastor atualmente da Igreja Presbiteriana Filadélfia, que fica ali em Nova Cidade, pertinho aqui da gente, no número 250 da Vicente Lima Cleto. Temos os nossos cultos ali. Terça-feira, reunião de oração, 19 horas. Quinta, estudo bíblico, 19 horas. E domingo pela manhã, 9 horas, culto. Depois, escola dominical. E à noite, o culto também com celebração e proclamação da palavra de Deus. Você é nosso convidado, faça-nos uma visita. Muito bem, está aí, então, as apresentações finais, né? As considerações finais. Eu também vou ficando por aqui e na próxima segunda-feira, a partir das 7 horas, programa Palavras de Vida, também o pastor Davidson vai estar trazendo aí uma mensagem, né, para a edificação de todos nós. Fui. Acabamos de apresentar pelas ondas da rádio Palavras de Vida FM, o programa Painel Teológico, com o radialista Nilton Rodrigues, mestre em teologia Rafael Moré e doutor em teologia D'Angelo Lopes. Esteja conosco todas as sextas, no horário das 14 horas.